Olá, sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula do programa Metanoia, Cura para os Arrependidos. Uma das maiores dificuldades para quem começa a sua nova caminhada, para quem aceita Jesus como Senhor e Salvador, é não saber por onde começar. É pegar na Bíblia e não saber por onde começar. E muitas das vezes é essa a maior dificuldade, e não só. Tanto o processo de libertação. Mas eu gostava de frisar aqui algo extremamente importante que nós falamos sobre o arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele não conduz para o remorso. O verdadeiro arrependimento é aquele que traz salvação. Portanto, se eu estiver arrependida de algo que eu fiz no meu passado e estiver a remoer e a viver em remorso, eu estou em culpa e eu estou em condenação. Portanto, eu vou-vos pedir que vocês abram aqui na vossa... Vocês vão ter aí um PDF, abram e acompanhem comigo. Eu vou mostrar-vos agora a tabela e vocês vamos recapitular aqui a questão da escala das emoções, está bem? Então, quando nós falamos em vibrar na frequência de culpa, esta frequência é uma frequência de condenação. E é exatamente aqui onde o inimigo trabalha para conseguir fazer com que o homem fique cada vez mais distante de Deus. Porque se o homem estiver em condenação, ele não consegue se aproximar de Deus, por causa do pecado que está no seu interior. Daí a importância do sangue de Jesus. O sangue de Jesus, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Nós lemos esse versículo e vocês puderam ver que o derramamento do sangue era efetivamente o método usado para a purificação dos pecados. E hoje nós vamos iniciar a nossa leitura e vocês vão ver a continuidade, como é que efetivamente esse sangue foi desde o início do Antigo Testamento. E hoje, através do sangue de Jesus, nós recebemos essa purificação. E o nosso objetivo é que vocês saiam desta frequência baixa. Muitos estão aqui no nível de vergonha, culpa, apatia, tristeza, medo, desejo. Todas estas escalas que estão aqui a vermelho e amarelo, elas são escalas muito baixas, onde nós não conseguimos acessar níveis mais altos da presença de Deus. Vocês vão ver no desenrolar das Escrituras a quantidade de vezes que Deus diz: não temas, eu sou o teu Deus. Não temas, eu sou o teu Deus. Eu estarei contigo. Por que Deus repete tantas vezes ao longo das Escrituras não temas? Porque efetivamente o medo é dos maiores bloqueadores do ser humano. Então, quando vocês estiverem durante esta semana a fazer as orações e orar o salmo e aclamar pelo sangue de Jesus, vocês vão pedir para que ele limpe o vosso coração de cada um desses sentimentos e vocês vão desdobrá-los. Então vamos imaginar, por exemplo, sempre que eu sinto, por exemplo, culpa, eu preciso de identificar qual é o pecado que está por trás, o que é que aconteceu na minha vida que gerou esse sentimento de culpa. Então, a partir do momento em que eu encontro essa informação, eu trago para o altar em forma de confissão. Cada vez que vocês tiverem um pecado que tenha que vir do inconsciente para o consciente, nós vamos trazer, é como se estivesse debaixo da autoridade das trevas e nós vamos expor a luz e entregar para Deus. Porque a partir do momento em que nós confessamos os nossos pecados, o que acontece? As trevas deixam de ter domínio sobre nós. Enquanto nós não confessamos, nós vivemos amedrontados, ok? Eu vou-vos pedir para vocês abram a vossa Bíblia em 1 de João, capítulo 1. Nós vamos ler apenas o versículo 9. 1 de João, capítulo 1. Eu vou ler o 8 e o 9. Diz assim: se nós afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Então, primeiro ponto, se tu ainda não identificas o pecado dentro de ti,
é porque ainda não te aproximaste de Deus o suficiente para que através da luz dele, ele te revele a escuridão que ainda está em ti. Versículo 9 a seguir diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que isto significa? Se eu confesso os meus pecados, eu trago para Deus, para o altar, através do sangue de Jesus, Deus é fiel e justo para me purificar de toda a injustiça, de toda a iniquidade, o que significa que o inimigo já não tem poder sobre a minha vida. Versículo 10. Se afirmarmos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Então, isto significa que precisamos de ter a consciência do que é o pecado e a importância de nós reconhecermos, confessarmos e abandonarmos. Isso é que é a metanoia. Metanoia é aquilo que nós falamos ontem, aquele que roubava não rouba mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que adulterava não adultera mais. A verdadeira conversão é essa. Existem muitos crentes que não são convertidos. São crentes, acreditam em Deus, oram, mas não são convertidos. Continuam no mesmo estilo de vida que tinham antes, tá? Repara, se vocês forem mais adiante, diz assim: meus filhinhos, no capítulo 2, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O que significa que eu vou confessar os meus pecados, não quer dizer que agora eu posso pecar deliberadamente e agora continuar, eu peco e confesso, peco e confesso. Vejam que, no fundo, a mensagem principal é, ok, o sangue de Jesus purifica, no entanto, há aqui um alerta para que nós não continuemos a caminhar no pecado. Se, contudo, alguém pecar, nós temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Todo aquele que confessa Jesus e recebe o Espírito de Deus, ele recebe o perdão dos pecados e através do sangue de Cristo ele é purificado. Daí eu estar a focar nesta semana para que vocês, durante toda esta semana, vocês foquem nesse processo de santificação, nesse processo de oração diária, com o Salmo 51, tá? Lembrem-se que no Salmo 51 existem passagens muito importantes, como por exemplo aquela em que ele diz assim: ó Senhor, tem misericórdia de mim, por causa da tua grande compaixão. Ele diz assim: lava-me de toda a culpa, purifica-me do meu pecado. Então ele está a reconhecer que pecou, está a reconhecer que é pecador, mas ao mesmo tempo ele está-se a dirigir diante de Deus. Ele não está a fugir, ele nem está-se a esconder como Adão fez. Então ele vai diante de Deus, assume o pecado, confessa, abandona, recebe o perdão e a libertação, que é isso que nós estamos a fazer aqui, tá? Voltando aqui, vamos voltar para a tabela, tá? Abram novamente aí a tabela e vocês vão ver o quê? Estas frequências onde estão a vermelho são as frequências aonde o inimigo ainda consegue agir na nossa vida. Isto quer dizer o quê? Eu nunca mais vou sentir medo? Eu vou, de vez em quando, obviamente, porque é uma emoção humana, mas eu não posso mais viver com medo. Então, a partir do momento em que eu começo a buscar a Deus, eu começo a trabalhar pelo poder do Espírito Santo e o medo já não me domina, tá? Por exemplo, se eu sinto culpa, é o que eu estava a dar o exemplo, eu preciso de encontrar o pecado que originou essa culpa, fazer a confissão para ser liberto. Se eu sinto, por exemplo, tristeza, eu vou em oração, eu estou aqui, estou a orar, Senhor, perdoa-me, purifica-me, lava-me das manchas da minha rebeldia, purifica-me. A seguir, eu, por exemplo, estou a pedir para que Deus me limpe de toda a tristeza. Mas por que eu estou triste? Talvez eu esteja triste porque eu esteja arrependida de algo. Então,
vocês têm que desdobrar a emoção para vocês perceberem o que é que está por trás, porque cada emoção negativa, quando ela for desdobrada, vai acabar sempre vocês vão acabar por descobrir qual é o pecado que está por trás dessa emoção negativa, tá? Não é fácil encontrar logo, muitas das vezes leva muito tempo para que o Espírito Santo nos revele, mas a pouco e pouco vocês vão compreender que cada emoção negativa, ela está sempre associada a um pecadozinho escondido. Então vocês vão trabalhar pedindo a Deus que vocês sejam purificados pelo sangue de Jesus. E vocês vão encontrar sempre cada emoção, vocês vão estar muito atentos a tudo aquilo que vocês estão a sentir, tudo aquilo que vocês estão a pensar. Vocês vão controlar a vossa mente e os vossos pensamentos e os vossos sentimentos. E sempre que vocês sentirem estas emoções, vocês vão para o altar e vão orar pedindo a Deus pelo sangue de Jesus para que vocês comecem a ser purificados. Pegando ainda na tabela, vamos voltar, por exemplo, à emoção da raiva. Se eu estou numa frequência de raiva, é porque eu não perdoei alguém. Talvez eu não tenha perdoado alguém que me fez mal. Talvez eu não me tenha perdoado a mim própria por algo que eu deveria ter feito e não fiz. Porque algo que deveria ter feito, porque era justo ter feito e não fiz. Então, de alguma forma, inconsciente, eu posso estar com raiva de mim própria. Isso são exemplos que eu estou a dar para abrir a vossa mente, para que vocês percebam as emoções, para que vocês estejam atentos. Eu posso estar com tanta raiva de mim própria que entro em autossabotagem e quando me apercebo, eu estou em autodestruição. Então, se vocês esmiuçarem as emoções e trouxerem para o altar, a pouco e pouco Deus vai começar a limpar cada uma delas. Não se espantem se vocês durante a oração tiverem com muita vontade de chorar, tá? É aquilo que muitas das vezes digo, é assim, nós bebemos água e vamos à casa de banho, nós comemos, vamos à casa de banho. As emoções nós engolimos e muitas das vezes não as expulsamos. Então, existe um processo que se chama catarse, que no fundo é esta libertação das emoções, porque elas estão presas no nosso corpo, elas estão como se fossem nódulos e elas precisam de ser desfeitas. E muitas das vezes durante a oração vai sim ocorrer momentos de choro, momentos em que vocês vão se quebrantar diante de Deus e esse é o momento em que vocês estão a ser curados e curadas, ok? Esse é o nosso foco aqui. Portanto, se eu sinto raiva é porque eu não perdoei. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que liberar o perdão, eu tenho que libertar o perdão. Quer seja para o próximo, que me fez mal, ou se eu não me perdoo a mim mesmo, então eu sinto culpa. Então eu volto para o altar e eu recebo o perdão que há em Cristo. Então automaticamente a minha alma é curada, tá? Então, vamos aqui. Este é o nosso foco. Nós queremos subir nesta escala, nós queremos sair dessa linha vermelha e subir para níveis mais altos de paz, níveis de alegria, níveis de amor, níveis nos quais nós conseguimos andar no Espírito. Isso não vai ser pela vossa força, vai ser pela ação do Espírito Santo. Esta tabela é apenas uma linha condutora para que vocês percebam qual é o nosso objetivo. Nós precisamos de andar em Espírito. Tá? E para caminhar em Espírito, nós precisamos de conhecer como é que o Espírito Santo é. E o Espírito Santo, ele é muito sensível. Ele é muito sensível. A mínima emoção negativa, muitas das vezes, pode, de alguma forma, afetar. Então, quando nós temos o Espírito Santo, nós precisamos de saber perceber quando é que a emoção é nossa, quando é que o Espírito Santo está a falar conosco através de uma emoção. Então, é muito, muito importante nós conhecermos as emoções, saber se elas fazem parte do nosso histórico ou se é o Espírito Santo que nos está a dar um discernimento. Então, vamos trabalhar para andar em Espírito, tá? Para que vocês possam depois ter esse discernimento de ouvir a voz do Espírito Santo e imagina, por exemplo, vou dar um exemplo. Imagina que tu tens muito medo do mar, tá? E nós vamos dar uma volta e vamos andar de barco. Se esse medo não foi trabalhado, pensa aqui comigo, tu vais dizer assim, meu Deus, eu estou a pressentir algo mal. Não estás a pressentir, é o teu medo que está a falar. Percebes a diferença? Agora imagina que tu já não tens esse medo, imagina que tens isso bem trabalhado e não tens medo nenhum do mar. E de repente há um programa em que é para ir dar uma volta na praia, no mar, andar de barco.
e naquele momento o Espírito Santo constrange o teu coração, vem uma aflição, uma angústia, algo que te tira a paz. Então aí sim, o Espírito Santo está a falar contigo e está a dizer, não vais por aí. Mas, para que isso aconteça, tu precisas de primeiro limpar o teu campo, para que quando o Espírito Santo te incomodar para te dar um discernimento, tu consigas ouvir a voz dele, para caminhar em Espírito. Tá bem? Então vá, esse é o nosso foco. Eu vou encerrar esta aula de hoje e eu vos peço que vocês possam blindar o vosso campo espiritual, não abrindo brechas nenhumas, nem de medo, nem de angústia, nem de desespero, nem de sentimentos negativos, porque isso sim pode efetivamente atrapalhar aqui o nosso processo de cura e transformação.